Ok. Você deve estar vendo aí uma apresentação, semanal 8 hoje, tá? Dicas de como resolver o semanal 04, né? Gráfico de posição versus tempo, gráfico de velocidade versus tempos e dicas, tá? Esse é o nosso conteúdo. Comunicados e tarefas. Acabei de sair do conselho, tá, com um colega de vocês, o Lucas, né, que é o líder da turma, onde ele apresentou várias demandas, assim por diante. Demandas que muitas eu já tinha antecipado, tá? Então, o que acontece? Fica claro para vocês o seguinte: o semanal, tá? Quando eu falo semanal, a minha ideia é eu postar uma atividade e vocês tentarem fazer com afinco e entregarem. Feito isso, vocês vão ter já 50% do semanal garantido. O outro 50% vai depender de sua performance, tá? Então é essencial que você entregue o semanal. O semanal vale 2 pontos, então nós tivemos 3 semanais até agora. Semanal 1, 2 e 3. Provavelmente nós vamos ter 6 semanais do semestre. Então isso quer dizer que dos 2 pontos atribuídos ao semanal já correu 1 ponto. Se você entregou, você tem metade disso, ou seja, você tem meio ponto. Ok? Se você não entregou algum, aí você vai perder proporcionalmente. Se você teve um bom desempenho, então aí você vai ter uma pontuação maior proporcional. Então lembre, 50% da pontuação vai por entregar o material e 50% com base no seu desempenho. Visto que o Semanal 3 não teve muita adesão, então imaginei que as pessoas não tiveram tempo ou tiveram problemas em resolver. Então o Semanal 3 vai virar o Semanal 4, que eu vou postar amanhã de manhã, tá? O Semanal 4 ele é diferente, porque ele não só é um semanal, vai contar pontuação semanal, mas ele também substitui o mini teste e a avaliação. Ele vai ficar aberto durante uma semana a partir de amanhã, ou seja, amanhã é quinta-feira, um pouco menos que uma semana. Eu vou pedir que entregue ele até a terça-feira. Quem entregou o Semanal 3 foram 2 ou 3 pessoas. Eu não vou estar corrigindo o Semanal 3, mas você vai contar como você tendo entregue e você tendo a pontuação proporcional por você ter entregado. O Semanal 4 já tem uma pontuação de 4 pontos atribuída a ele, então é essencial que você faça o Semanal 4. Para o Semanal 4, na última semana nós tivemos a paralisação e nós não tivemos aula. Então o que é que eu fiz? Sabendo que poderia haver dificuldade no Semanal 3, eu fiz vídeos de ajuda de como resolver, não a aula. Eu fiz um vídeo ajudando a resolver o Semanal 3, impedi que vocês assistissem ao Semanal 3, o vídeo para responder o Semanal 3. Você deve ainda assistir eles para responder o Semanal 4, porque o Semanal 3 virou o Semanal 4 agora, vai ser reaberto amanhã. Com isso, eu também vou ter a aula de hoje, onde eu vou estar concentrando em revisar tudo que é necessário para você estar resolvendo o semanal e você entender mais ou menos a estrutura dele. Ok? Infelizmente nós tivemos conselho hoje, e aí tomou um pouco do horário. Geralmente eu gosto de ter mais horário com vocês do que somente uma aula. Ok? Então, já foi iniciada a gravação. Deixa eu verificar aqui que está tudo correto. Ok, tá gravando direitinho. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, pode falar agora. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Oi. é André. Oi, André. André Silva Lopes. Sim. Quando eu estou enviando para o senhor, ele está dando assim para mim, assim, devolvido, devolvido. Eu já enviei umas 3 vezes, ele está dando devolvido, devolvido. Quem é o Semanal 3? Eu estou mandando todos, estou fazendo todos. Assisti todas as aulas e estou mandando todos. Agora só que ele está dando devolvido, devolvido. Tá, André, eu vou olhar a sua situação específica e eu reporto para você. Então eu vou dar uma olhada se Tá tem alguma bom. coisa diferente assim. Geralmente o que acontece? Você pode fazer a atividade, aí veja o que acontece. Se eu corrigir a atividade e eu disponibilizei a correção para os alunos, aí ele não vai mais aceitar. Então ele vai dizer devolvido. Por quê? Porque eu recebi, corrigi e devolvi. Entendeu? E eu já devolvi o Semanal 1, o Semanal 2. É por isso que eu não posso abrir eles de novo para mandar entregar, porque eu já corrigi, já divulguei o gabarito. Tá? Então, Certo. o Aí, Semanal assim, 3 porque está assim, eu suspenso. enviei uma semana passada, Sim. enviei ontem de novo, enviei uma semana, foi no final de semana, enviei hoje, ontem de novo,
e ele está dando devolvido, devolvido. Tá, se você puder fotografar a tela e me mandar a imagem, alguma coisa assim, aí eu vou ter uma melhor noção, viu? A gente leva daí. Beleza, eu Tá mando. bom. E Beleza, aí, eu muito bom mando. que você está fazendo, é isso mesmo que tem que fazer, tem que correr atrás. A gente está tentando resgatar todo mundo da turma. A aula de hoje e a aula na semana passada, a aula não. O vídeo extra que eu tenho, os extras que eu tenho feito é justamente uma situação de resgate, né? É para você, eu quero que vocês desenvolvam certas competências, tá? Então é justamente o meu foco. Fazendo isso, tudo de boa, a gente vai adiante, tá? Então aproveitar bastante aí, é o Semanal 4, ele vale 4 pontos. Aí você vai fazer com muito carinho e vai ter um tempo razoável para fazer. Algumas pessoas já adiantaram porque viram o Semanal 3, o Semanal 4 espelha o Semanal 3, ok? Então aí vai ficar beleza. Muito bem, então vamos lá. Nosso fluxo de hoje é só isso, dicas para resolver o Semanal 4. Nosso foco é exatamente isso. Professor, Oi, tem um aluno falando deixa eu no olhar. chat, se o senhor puder Tá, olhar. posso sim. É o Nason. É o Wendel, desculpe, Nason. O meu está pendente mesmo, eu enviando dentro do prazo. Ok. Boa noite, professor. O senhor falou para a gente olhar a frequência no swap, mas é para ver se estava ok. E eu observei falta na data de hoje, 23/3. Viu, de Maria? Como é que é possível isso? Mas eu assim. Ah, no dia 23/3, assisti a aula toda. Aí a questão, eu estou fazendo com base no link que eu passo. Wendel, você clicou no link, você fez a presença, eu vou olhar, tá? Eu vou dar uma olhada aí no seu comentário, tá bom? Então eu vou copiar o comentário aqui e guardar, e mais tarde, depois das aulas, eu vou dar uma olhada, aí eu te dou uma resposta, lá no Swap mesmo. Professor, a dúvida que eu fiquei em relação ao Semanal 3, Sim. aqui é Carmen, foi em relação ao mapa, né? Ao gráfico que a gente ia usar. Somente isso mesmo. Por isso que eu não acabei não entregando, porque eu me atrapalhei com os gráficos, entendeu? Tá. Foram 3 enviados, e aí no vídeo eu não consegui identificar qual deveria ser utilizado, Tá, entendeu? Não sei se eu eu espero que a passei aula por de hoje inicial. sane essa dúvida, tá? Eu espero que a aula de hoje sane essa dúvida. Essa é a minha ideia. Depois no final você me fala, tá? Certo, Ok. valeu. Então, vamos lá. Você deve estar vendo aí o nosso fluxo de hoje, tá? E deve estar vendo a transição, então, para a aula. Então, cinemática em 1D, o que a gente tem feito ultimamente? Tem feito o seguinte: a gente tem pensado em um experimento onde tem um carrinho que anda, você tem aí um relógio e aí você tem um velocímetro. E com isso você vai juntando dados e você tem, então, tempo e velocidade em uma tabela. Ok? Bem, com isso, tá? É o que a gente vai utilizar. Note aí que ficou faltando algumas informações aqui, ó, para t igual a 5 está vazio, para t igual a 9 está vazio. Então, isso é uma clara situação onde eu vou estar precisando interpolar e extrapolar. Então, eu preciso identificar a tendência para poder dizer então qual o resultado bem aqui, e eu preciso estender a tendência para dizer o resultado bem aqui. Então, para t igual a 5, eu interpolo, para t igual a 9, eu extrapolo. Eu só posso fazer isso com um gráfico, né? Então a primeira coisa é construir um gráfico. Como eu já trabalhei bastante em construir gráfico dos eixos horizontal, vertical, a resolução dos eixos, né? Como é que você lê, como é que você. Já tenho aqui já o gráfico feito. Então, se eu interpolar. Eu fiz o seguinte: está aqui o desenho do gráfico, eu tenho o eixo do tempo, o eixo da velocidade, tem um título, rótulo nos eixos, tá certo? E eu coloquei os pontos aqui da tabela em azul. Depois que eu fiz isso, eu Professor, interpolei. Oi. tem como aumentar a tela aí? Porque a tela tá pequena. Tá pequeno, mas deve ser no seu browser. Se você clicar na minha tela e pedir para expandir, ele deve expandir. Eu já tive esse problema antes com outro aluno, mas só foi de um aluno na turma que estava pequeno. É porque no seu Meet você tem que me dizer expandir a tela. Conseguiu fazer? Professor, aqui também tá pequeno, não tô enxergando nada. Só dá pra Então ver um pedaço. deixa eu ver aqui. Parará, parará. Aí, eu tô ocupando a tela toda agora? Aqui não tá aparecendo, não.
Você consegue ver aí eu dando tchau? Vendo o senhor dando tchau? Tô vendo, professor, mas a tela tá pequena ainda. Então de todos Aqui está não- pequena ou só de alguns? Se pegar pelo celular, tocar no celular e expandir com os dois dedos, funciona. Entendeu? Porque tem um tamanho padrão. Ok, porque para mim aqui tá acusando que tá grande, sabe? Deixa eu mostrar para Aqui pra mim vocês. tá normal também. Aqui pra mim tá normal. Aqui também tá normal. Aqui não tá aparecendo, não. Só Então a parece um configuração, pedaço. ó, tá vendo? Para mim aparece normal aqui, tá vendo na tela, ó, ocupa todo o espaço. Então deve ser no seu celular. Tente clicar, tem um botão. Se você clicar onde eu tô, tá? Se você for na direita e clicar, tem um íconezinho de duas pessoas assim, com o número de pessoas participando. Clica ali. Já clicou? Depois acha o meu nome e clica no meu nome. No botãozinho que tem assim um alfinete. Clica no alfinete, isso vai expandir a tela. Conseguiu? Consegui, professor. Ok. Consegui. Muito bem. Então, se não tiver qualquer dificuldade, lembre que você pode ouvir e escutar a aula e depois você pode ir no vídeo e assistir a gravação, ok? Muito bem. Então, tá aqui, nós temos a informação, eu já construí o meu gráfico, e aí eu vou agora interpolar e extrapolar, ou seja, pede-se aqui, ó, complete a tabela. Então aqui tempo 5, eu quero saber a velocidade. Então eu vou no 5, subo e vou para a esquerda. Descubro então que a velocidade é -1. Então eu posso colocar -1 aqui nessa lacuna. No outro, no de baixo, pede t igual a 9. Então t igual a 9, eu já estou bem aqui, não preciso subir. Eu já estou no eixo. Então o grafo azul toca no eixo. Então se eu subir até chegar o grafo azul, eu não preciso nem sair do lugar. Isso quer dizer que eu posso ir para a esquerda e ler o número bem aqui. Esse número está bem aqui, ó, o -5. Então eu consigo aqui, ó, preencher a tabela. Isso que é interpolar e extrapolar. Ou seja, os meus dados não tinham informação sobre t igual a 5, eu agora tenho, é -1. Eu não tinha informação sobre 9, agora tenho, é -5. Então eu consegui completar a minha tabela, tá? Então isso é interpolar e extrapolar. O que mais pode ser feito com esse gráfico, tá? Então perguntas de interpretação do gráfico. Perguntas do tipo: qual a velocidade inicial? Ou pode ser, por exemplo, qual a velocidade final? Então você vai ler aqui, ó, para t igual a 0, você vai subir e vai ler a velocidade bem aqui. Então, nesse caso, a velocidade inicial, alguém quer completar aí? 4 metros. 4, 4 exatamente. Ok? E a velocidade final aqui, então, se você considerar como t igual a 9 foi o tempo final, a velocidade foi quanto? -5. -5, exatamente. Então, é esse tipo de questão aí que a gente tem aí sobre interpretação. Note que eu estou no gráfico de velocidade por tempo. Então, quando pergunta assim, qual a velocidade inicial ou final, isso é adequado para esse gráfico. Se perguntasse sobre qual é a posição, aí eu não consigo fazer. Ok? Então, não se aplica. Aqui, na segunda, no tempo, então, qual outra questão possível? No tempo tal, qual a velocidade do móvel? Então eu posso aqui, para um tempo específico, fazer a leitura da velocidade. Esse é um tipo de questão que é possível. Outro tipo, vamos dar um exemplo aqui. Então se alguém perguntar qual é a velocidade para t igual a 3, eu acho 3, subo até o grafo, vou para a esquerda e aqui 1 metro por segundo. Ok? Próxima pergunta. Para qual tempo o móvel possui velocidade tal? Então, você quer o seguinte, achar a velocidade, digamos que a velocidade seja 3. Então, eu vou aqui na velocidade 3, eu quero saber para qual tempo o objeto, o móvel, tem velocidade 3 metros por segundo. Então, eu venho aqui,
ando para a direita, acho o meu grafo, e aí desço, e eu vou ter aqui o tempo igual a 1. Pode ser que se o grafo for, por exemplo, algum tipo de uma curvatura, algo desse tipo, que eu tenha 2 respostas, ou 3 respostas, ou 4 respostas, vai depender. Mas é só eu procurar para o tempo igual a 3, quantas vezes eu corto a linha azul. Se eu cortei uma vez, tem uma resposta. Se eu cortei 2 vezes, tem 2. Assim por diante. Então fica atento quanto a isso. Então aí são perguntas de interpretação do gráfico. O que mais é possível? Pode se perguntar qual a aceleração média entre tempo tal e tal. Isso é adequado para esse gráfico. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou escolher, digamos que o tempo foi 3 e 7. Então eu vou marcar o ponto em t igual a 3, vou chamar ele de inicial. Vou marcar o ponto em t igual a 7, vou chamar ele de final, botei bolinhas vermelhas aí. E aí isso me permite eu tirar, tá? Eu posso pegar aqui, ó, a variação da velocidade e eu posso pegar a variação do tempo. Então eu consigo responder qual a aceleração média entre tempo tal e tal. Beleza. Ó, eu já sei fazer, é eu fazer o ΔV sobre ΔT. Então, quem é ΔV aí? Eu vou ter 1 menos 3, que vai ser igual a 1 mais 3. Ou seja, se eu contar aqui vai dar certo também. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o ΔV é 4, indo do positivo para o negativo, ou do negativo para o positivo. Veja aí, ó, o inicial está mais em cima, o final está mais embaixo. Então, eu estou descendo. Descer é sempre negativo, então eu vou ter, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então eu vou ter menos 4, vai ser meu ΔV. E o tempo vai ser quanto? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter menos 4 metros por segundo dividido por 4, vai dar então menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então é isso que eu posso fazer aí. Determinar o que? A aceleração média entre tempo tal e tal. E se perguntar aceleração instantânea, é possível? É. Então qual a aceleração instantânea? É adequado para esse gráfico? É adequado para esse gráfico. Eu posso tirar a aceleração instantânea. Sempre que falo instantâneo, eu vou usar o que? O método da tangente. Para o método da tangente, eu preciso de uma reta auxiliar. E eu vou marcar aqui, por exemplo, digamos que eu quero a aceleração instantânea para t igual a 5. Então eu marquei a bolinha aqui em t igual a 5. É aqui que eu tenho que colocar a minha tangente. Aí eu vou movimentar a tangente, colocar no lugar certo. Coloquei no lugar certo. Nesse caso, porque trata-se de uma reta, você vê que tem uma coincidência. A tangente fica exatamente em cima da reta. Se não for uma reta seu gráfico, outro tipo de forma, ela vai ficar bem tangentezinho no ponto. Se você fizer isso, aí você escolhe 2 pontos extremos nessa reta. Eu escolhi esse ponto como final e o ponto de cá inicial. Isso me permite, então, eu fazer a mesma conta que eu fiz para a velocidade média. Mas aqui eu estou fazendo para a reta tangente. Para a reta tangente, então, eu preciso calcular quem é ΔV sobre ΔT. ΔV é a variação da velocidade. Novamente, ó, o final está mais abaixo, o inicial está mais acima. Então eu vou contar descendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, daqui de cima até aqui embaixo eu vou ter então menos 9. Menos 9 é meu ΔV. E eu tenho que dividir isso por ΔT. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho paciência, meu mouse às vezes dá uns pulos assim. 7. Tá atacado. Deixa eu dar uma liberada aqui no mouse que ele volta a funcionar normal. Muito bem. Então, ó, de 0 até 9 eu tenho 9. Aqui eu tenho menos 9. A aceleração instantânea, então, vai ser menos 9 dividido por 9, que novamente vai ser menos 1. Olha que coincidência. A aceleração média é igual à aceleração instantânea. Isso nem sempre vai acontecer. Mas como é que eu sei se isso vai acontecer? Se for uma reta. Se for uma reta, a grandeza média vai ser igual à grandeza instantânea. Então, eu consigo fazer
até sem fazer conta. Eu posso dizer, eu já sabia que a aceleração instantânea ia dar -1, porque a inclinação da reta tangente aqui é a mesma do grafo. Então, sempre que for um coincidente um sobre o outro, você sabe que instantâneo ou médio vai dar o mesmo resultado. Ok, então isso aí são as informações que eu posso tirar de perguntas de interpretação do gráfico. São as questões que eu estou colocando lá na lista. Então, você perguntou qual o gráfico que eu vou utilizar? Muito bem. Quando você tem um tempo por velocidade, você quer justamente o gráfico de velocidade por tempo, né? Você vai montar esse gráfico e vai responder em cima disso, ok? Então, botei vários papéis, eu botei gráficos já pré-construídos para vocês. Então, se você tiver dúvida, o próprio nome do arquivo já diz. Então, lá no Google Slides de aula já diz, use esse para velocidade, esse aqui para posição. Ou, se você ainda tiver dúvida, note que eu só posso usar aqui, ó, um gráfico que permita eu lançar esses pontos. Esses pontos vão de 4 até -4. Então eu preciso identificar, ó, que no eixo vertical eu tenho pelo menos de 4 até -4, sempre com um pouquinho de sobra, né? Então você tem essas duas formas de identificar. Se persistir, bota uma mensagem para mim, tá? Para eu poder respondendo. Muito bem. Aí vem aí o Luciano Huck, aí pergunta aí, The Wall, qual é a posição do carro em função do tempo? Se a posição inicial dele é 25 metros, note que Luciano trouxe uma informação nova que a gente não tinha antes. Ele falou, olha, este carro, quando começou a fazer o experimento em T igual a 0, ele estava a 25 metros desse hidrante aqui. Então ele falou, tem um hidrante aqui, ele estava estacionado a 25 metros. Tá? Então, ele aí começou a se movimentar, foi aí que foi registrada a velocidade. Tem como saber a posição dele em função do tempo? Então, isso aqui para a gente é essencial. A gente tem um método de fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode, a partir do gráfico de velocidade por tempo, construir a tabela de posição por tempo, para então fazer um segundo gráfico. Acontece que a gente pode. Se a gente reparar o seguinte, ó. Tá? Então eu quero, a partir deste gráfico, preencher essa tabela de posição. Poxa, eu já posso começar logo, né? Porque ele falou o seguinte, em T igual a 0, qual era a posição do móvel? 25. 25. Então eu já posso botar 25 bem aqui. Então eu vou botar, ó, 25 na primeira linha, em T igual a 0. Agora eu tenho que saber a posição dele nos tempos abaixo, nos outros tempos. Bem, aí vale ressaltar o seguinte, ó, a área entre o eixo do tempo e o gráfico de velocidade corresponde ao deslocamento. Então, que áreas são essas? Olha, aqui está o eixo do tempo. Como é que eu sei que o eixo do tempo está aqui? Porque ele corresponde ao 0 no eixo vertical. Então, bem aqui está o eixo do tempo. E o grafo, qual é? É a linha azul. Então, quando a gente fala área entre esses dois, a gente está falando dessas áreas aqui, ó, que eu marquei em azul. Ok? Isso vai ter formatos diferentes a depender do gráfico. Ok? Mas eu sei que isso aí corresponde ao deslocamento. Mas saber que corresponde ao deslocamento não me habilita a preencher a tabela de imediato. Eu tenho que evoluir um pouquinho mais. Então, eu percebo o seguinte, ó. Eu preciso saber qual foi a mudança de posição, que a gente chama de deslocamento, entre T igual a 0 e T igual a 2. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular a área que está entre o grafo e o eixo do tempo, entre 0 e 2. Então, eu vou aqui, tempo 0, tempo 2, ó. Tempo 0 e 2. Eu preencho de azul claro essa área. Então, é essa área aqui que eu tenho que saber a área. Aí, eu reconheço, rapaz, isso aí é um trapézio. Tá na cara que é um trapézio. E trapézio, a gente sabe como tá fazendo calculando a área dele. Então, essa área vai corresponder ao deslocamento. Então, a área do trapézio, que vai ser um deslocamento, vai ser a altura para o tempo inicial, mais a altura para o tempo final, somo os dois, divido por 2. Depois, eu multiplico pela base do trapézio. A base do trapézio é essa aqui. Então, vamos embora tentar aplicar isso. Ok? Note aí, ó,
em termos aqui ó, de conceituais, eu tenho a altura inicial mais a altura final, dividido por 2, multiplicado pela base. Então, siga aqui o mouse, ó, a altura inicial não é de 0 até 2, então eu vou em 0, t igual a 0, e eu vou pegar a altura do trapézio aqui, ó. A altura do trapézio vai ser 4. Então, essa eu vou chamar de altura inicial. E a altura final é a segunda altura do trapézio, a do lado direito. Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2. Então, bem aqui eu tenho 2 de altura. Então, note aí que eu substituí aqui, eu vou ter 4 mais 2. Dividido por 2, então 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. E eu multiplico por 2 de novo, vai dar 6. Então, eu sei que o deslocamento entre 0 e 2 foi 6 metros. Beleza, porque aí é só multiplicar, é só somar, né? 25 mais 6 e ter a resposta. 25 mais 6 vai dar 31. Então eu já sei a posição em t igual a 2, vai ser 31. Aí olha como eu me adianto. Note que nessa conta aqui tem uma coisa interessante, ó. Eu divido por 2 e multiplico por 2. Quem quiser pode cortar e só fazer a soma. Então se você divide e multiplica, tá? Você pode cortar aí o fator 2 e ele vai sumir. Então fica 4 mais 2 é 6. Isso sempre vai funcionar? Não. Não. As contas são variadas, né? Então, se alguém diz assim, olha, eu vou te dar, para esse primeiro serviço que você fez, vou dar R$100. Para o segundo serviço, eu vou dar R$200. Aí você vai somar. Se ele perguntar para você outra pergunta, essa soma não vai mais adiantar. Então, cada situação vai ter uma peculiaridade, né? Muito bem. Então, agora a gente pode, ó, escrever aqui 25. E a gente tem aqui, ó, x para t igual a 2, vai ser o x0 mais o ΔX. Eu peguei, aqui tá errado, é 20, isso foi erro de digitação. Deixa eu digitar certo aqui, para ficar correto. Muito bem, então tá aí, corrigido. Então eu vou ter o x0 é 25 metros, mais os 6 metros vai dar 31 metros. Então coloca aqui 31 metros. Já estou andando aí para preencher a tabela. Agora falta de 2 para 4. De 2 para 4 eu tenho justamente, ó, entre t igual a 2 e t igual a 4. A área entre o azul e o eixo do tempo vai dar um triângulo aqui. Aí você fala, eu tenho que saber a área do triângulo. Pode. Mas a área do trapézio serve. A área do trapézio é ótimo, porque serve para triângulo, serve para quadrado, serve para retângulo, serve para o que você quiser. Então, ela é muito versátil. Então, eu tenho aqui, ó, a altura 1 vai ser a altura do lado esquerdo. Que altura é essa? 2. E a altura do lado direito? Rapaz, não tem altura. Não tem altura quer dizer 0. Então, vai ficar 2 mais 0, que vai dar 2. Dividido por 2... vai dar 1, multiplicado por 2 vai dar 2. Então o deslocamento foi 2 metros. Eu já coloquei aqui, ó. Por quê? Porque eu vou ter o seguinte, ó. O x0 era 31. Somado com 2 metros vai dar 33. Então eu estava em 31, já estou em 33 agora. Então já andei mais um pouco. Ok? Agora de 4 para 6. De 4 para 6, eu preciso da área entre o grafo e o eixo, entre t igual a 4 e t igual a 6. Note agora que ficou um triângulo aqui, ó. Esse triângulo é interessante, porque esse triângulo agora já tem um dos lados para baixo do eixo. Então, em vez de ser uma área acima do eixo do tempo, é uma área abaixo. Isso quer dizer que quando eu pegar esse negócio de altura, aqui vai ter uma novidade. Pode ter altura negativa. Então, porque eu leio a altura neste eixo, eu tenho aqui, ó, a altura da esquerda é 0. Um triângulo não tem altura, não tem, esse é um pontinho, é 0. Fica ao lado direito somente. O lado direito, ó, a partir do eixo do tempo, ele desce 1, desce 2. Então vai ser menos 2. Então, se eu vou somar essas alturas, eu vou ter 0. Somado com menos 2. Tirar uma dúvida. Diga, quem é? André Lopes. Diga, André. Veja só. No começo da aula aí, o senhor falou que o gráfico corta em 2. A linha. Peraí, fale um pouquinho mais alto que eu não vi. A linha do tempo azul aí, quando ela corta em 2. Vou dar um exemplo aí, olhando para o gráfico. Sim. Vamos que o meu gráfico aí, ele começou do 4 até o 9, não é isso?
Mas se essa linha azul ela descesse para o 3 tempo por segundo, e descesse por 3 tempo por segundo, depois ela subisse aí tempo 3 por segundo e parasse no tempo 3 por velocidade. Sim. Deslocava por tempo 5 ao tempo 3 por velocidade, e aí ela subia do tempo 5, né, até o tempo 9 segundos. Ela subisse. O que acontece? Ela fizesse do formato de linha, ela desceu e subiu, tipo uma vertigem, né, um caracol. Ela Sim. desceu e subiu. E aí a gente fosse resolver essa questão que o senhor está passando aí. Sim. Se ela cortasse por lado, como a gente faria? A gente vai conseguir encontrar isso num gráfico com essa posição de dois lados? Ó, eu estou tentando visualizar o que você está pedindo. Eu acho que eu consegui. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu abro uma lousa aqui para a gente confirmar que eu estou entendendo o que você está falando. Certo. Professor, só um segundo. Tem alguns alunos falando no chat. Depois o senhor confere, também são dúvidas. Ok, boa noite a todos. Desculpe o atraso, professor. Aqui teve uma queda de energia, tranquilo. Já fez a chamada? Ainda não. Compartilhei aqui o arquivo JAM. O professor irá abrir o 3. O professor irá abrir o 3 novamente. O 3 não. O 3 vai virar o 4. O 4 vai ser idêntico ao 3. Então não gaste tempo fazendo o 3, faça o 4. Ok? Muito bem. Ok. Muito bem. Vamos colocar aqui. Ver se eu consigo botar aqui o JAM. Você deve estar vendo o JAM board aí. Ainda não. Vai ver agora. Tá vendo o JAM? Estou Ok. vendo aqui a tela limpa. Tá. Então, deixa eu ver, André, o que é que você está falando aqui. Eu tenho aqui o seguinte. Professor, parece que no semanal 3 que o senhor fez, ele caiu uma imagem semelhante, tipo uma onda, né? Não que ele está falando. Eu tentei imaginar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo fazer o que ele está dizendo. Que seria você botar aqui, ó, pá, um eixo para cá, outro eixo para cá. Esse aqui é velocidade em metro por segundo. Aqui é o tempo em segundo. E aí você tem aqui, por exemplo, 4 e aqui você tem menos 4. Então você falou, se ele descesse, né, alguma coisa assim, depois ele subisse e aí mantivesse, por exemplo. Ok? Então, Positivo, isso tá. aí. Então, primeiro, observe que a área abaixo do gráfico vai ficar aqui. Se eu fosse marcar isso aqui, ó, esse pedaço aqui é uma área abaixo do gráfico. Aqui é outro pedaço. E aqui é o outro pedaço. Aí eu conseguiria fazer uma tabela? Conseguiria, porque o que você vai querer fazer aqui pode ser, por exemplo, um triângulo. Aqui, então digamos que o tempo seja... Desculpa, deixa eu botar aqui uma outra caneta. Digamos que bem aqui, ó, seja um tempo pedido, aqui outro tempo, aqui outro tempo, aqui outro tempo, aqui outro tempo, outro tempo. Aí você vai ter o seguinte, aqui é um triângulo, nessa parte aqui você tem outro triângulo, aqui tem outro triângulo, nessa parte aqui você tem outro triângulo, aqui você vai ter um retângulo e aqui você vai ter um retângulo. Então você vai ter triângulo, 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 retângulo, retângulo. Aí esse da esquerda, triângulo que vai dar um valor positivo de deslocamento, triângulo que vai dar um valor negativo, triângulo que vai dar outro valor negativo, triângulo que vai dar um valor positivo, retângulo que vai dar um valor positivo, retângulo que vai dar um valor positivo. Ou seja, tudo que está para cima é positivo, tudo que está abaixo vai ser negativo. Então aí eu acho que isso aí dá uma maior flexibilidade. Eu trabalhei em cima do que o senhor falou. Sim. Essa parte eu estou visualizando aqui, do lado 4 aqui, no gráfico que eu lhe enviei, eu acertei. Certo. Agora,
O lado dele cá eu já não acertei, porque eu já não sabia. Entendeu? Entendi. Então você vai ter oportunidade agora de mostrar o seu conhecimento no próximo semanal, que é o semanal 4. O 4 e o -4, eu acertei. Acertei a parte de baixo, acertei a parte de cima. Agora só não acertei esse lado que está do lado direito. Aí eu já não acertei, porque eu não sabia, porque eu fiquei em dúvida, porque caiu um gráfico com essa mesma situação aqui, subiu e desceu. André, mas aí eu fiz o seguinte, eu fiz o que o senhor ensinou. Sim, André, desculpe, mas o melhor é estar em sala. É estar em sala, onde eu vejo você fazendo, e aí você pode tirar dúvida ao vivo, e a gente vai corrigindo e vai chegando no melhor, tá? Por enquanto a gente está remoto ainda, a partir da semana do 18, né, a gente vai estar presencial. Então vamos ter com paciência aqui, eu vou mostrando aqui, eu fiz vídeos de apoio, justamente eu fiz várias situações diferentes, para você ir pegando o jeito. Eu amei os vídeos, já estou lhe adiantando que eu gostei muito dos vídeos, assisti a semana toda os vídeos, gostei muito. Ótimo, agradeço aí, viu? Agradeço. Muito bem. Licença. Diga. Carlos, sobre essa situação do gráfico, né, aproveitando ainda essa interação com o gráfico, quando ele, a gente viu ali quando ele é triângulo, sim, quando ele é um trapézio e quando ele é um retângulo, o cálculo é o mesmo? Engraçado, aí que você vê, que eu estou dizendo assim, que vai acabar, o que acontece, olha que coisa, é meio até absurdo isso, mas vamos lá. Se você tem, digamos que você tem aqui um trapézio, tá? Então deixa eu botar um trapéziozinho aqui. Então eu tenho aqui esse lado mais alto, esse lado mais baixo, assim, 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 né? Então, bora botar um número fácil aqui. Bora botar aqui 8, aqui 6 e aqui embaixo 2. Aí, para calcular a área aqui, eu vou ter 8 mais 6 dividido por 2, multiplicado pela base, que é 2. Então, 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. 7 vezes 2 vai dar 14. Então, minha área aqui é 14. Agora vamos ver o que acontece com triângulo. Se você tiver um triângulo, deixa eu dividir aqui, aí você vai ter, digamos que aqui seja 6 e aqui é 2. Então você vai ter o lado esquerdo é 0, mais o lado direito é 6, dividido por 2, multiplicado por 2. Fazendo a conta aqui, eu tenho 6 sobre 2 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6, então eu tenho 6 como resultado. E se for um retângulo, como é que fica? Digamos que esse lado aqui é 8 e o lado de cá é 8 também. Olha como é que fica. Você vai até dizer que não precisa nem fazer isso. É 8, lado esquerdo, somado com o lado direito, 8, dividido por 2. 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8 de novo. Vezes 2, vai dar 8 vezes 2, que vai dar 16, ou seja, eu consegui resolver com a mesma fórmula, eu resolvi trapézio, triângulo e retângulo, sem nem me incomodar com outra fórmula. Mas se quiser usar, professor, eu sei a fórmula do triângulo, use. Professor, eu sei a forma do retângulo, use. Mas se quiser usar a mesma, também vai. Certo. Aí no caso, quando no gráfico, né, ele segue, né, essa parte depois do -4, que ele sobe, que ele fica reto. Como é que ficaria esse cálculo, né, quando não existe uma diferença de altura entre as posições? Diga de novo, aqui à esquerda eu não entendi. Pronto, na parte final do gráfico, aqui. Que até a pergunta do colega, isso. Quando não existe uma diferença de altura das posições, né? Quando o gráfico ele se mantém linear. Certo. Aí o lado esquerdo é igual ao lado direito. Se você somar e dividir por 2, vai dar o mesmo número. Então, tanto faz você fazer base vezes altura, como usar a fórmula do trapézio para essa região também vai dar certo. Entendeu? Certo. Então, se você quiser fazer aqui, a altura é 8, a base é 2, 8 vezes 2 é 16. Ah, não, eu só quero sempre fazer a mesma coisa. Então, lado esquerdo é 8, lado direito é 8, 8 mais 8, 16, dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16, voltei para o mesmo número. É aquele negócio assim, tem vários caminhos que vão a Roma, entendeu? Aí também tem várias equações que você pode usar, vai funcionar.
Ok. Certo. Isso é uma dúvida de Nadson, já, só para esclarecer para todo mundo. Ok, beleza. Então, aí, repare só, eu fiz esse triângulo aqui, tá aqui como é que eu fiz, vai dar a minha resposta agora, ó, menos 2. Porque a altura da direita é negativo. Então, na hora que eu for 33 menos 2, vai dar 31. Então, já botei 31 aqui. Note que o próximo, tá? Vai dar esse trapézio aqui também para baixo. Quando dá o trapézio para baixo, a conta segue igualzinha. Vai dar menos 6. Então, aí o x novo vai ser 31 menos 6 agora, que vai dar 25. Então, eu posso botar o 25 bem aqui. Aí você fala, ó, do jeito que subiu, desceu. Eu posso ganhar tempo espelhando os números? Se você vê que é essa tendência, pode. Mas fique atento, porque nem toda situação é essa. Ok? Então, isso, se você vê que dá vantagem, faça. Eu prefiro calcular a área logo, tá? O t igual a 10 aqui eu não vou fazer, tá? Porque isso é além do que eu tenho aqui no gráfico. Mas pode falar o seguinte, ó, opa, podemos construir um gráfico de posição por tempo. Olha que legal. Eu agora tenho uma segunda tabela. Essa nova tabela é posição por tempo. Então, lá no exercício, a primeira parte só é gráfico de velocidade por tempo. A segunda parte só vai ser gráfico de posição por tempo. Ou seja, eu posso agora voltar àquela ideia, ó, eu tenho isso aqui, eu tenho o papel milimetrado, eu faço um eixo, faço outro, lanço os números, interpolo, extrapolo, e eu tenho o gráfico de posição por tempo. Se a gente fizer isso, o gráfico vai ficar assim, ó. Então eu peguei aqui 25, marquei 25. 31, marquei 31. 33, marquei 33. E assim por diante. Depois eu interpolei, reconheci a tendência, interpolei e extrapolei. Feito isso, então, eu tenho uma certa curvatura aqui. Ok? E a partir disso aqui eu já posso responder perguntas. Quais perguntas eu posso responder? Diferentes do gráfico de velocidade por tempo. Aqui eu posso responder outras perguntas, mas elas são parecidas, ó, para não fazer confusão. Então, nesse gráfico aqui, eu posso perguntar assim, qual a posição inicial ou a posição final do móvel? Aí eu vou aqui e leio, ó, posição inicial, 25, posição final, em t igual a 10, ele está em 15, ó. Está em 15. Muito bem. Aí eu posso perguntar assim, no tempo tal, qual a posição do móvel? Então, por exemplo, no tempo t igual a 5, qual é a posição do móvel? Aí eu vou subir aqui e vou andar para a esquerda e vou ler o número aqui. Dá para ver, eu estou fazendo uma leitura rápida aqui, ó, que a gente vai estar justamente no meio entre 30 e 35. Então isso vai dar 32,5. Então minha resposta, 32,5. Ok? Muito bem. Que outra pergunta eu posso responder? Para qual tempo o móvel possui posição tal? E aí pode perguntar assim, para qual tempo o móvel possui posição 30, por exemplo? Aí eu vou achar aqui a posição 30. Aí eu vou achar a primeira posição que corta aqui é bem aqui, ó. Justamente, exatamente entre 1 e 2. Então, ó, em 30 ele está bem no meio, certinho. Então, entre 1 e 2 vai dar 1,5. Então, para o tempo, 1,5 segundos. Mas não é só esse, porque se eu continuar aqui, ó, vai ter uma segunda vez que eu corto o azul. Novamente, ó, bem no meio entre 6 e 7. Então, eu vou descer aqui, ó, vou ler o tempo, ó, no meio entre 6 e 7, bem no meio, vai dar 6,5. Então, eu tenho aí duas respostas, 1,5 e 6,5. Que outra pergunta a gente pode ter? Também pode ter. Para qual tempo... Quando o senhor pede lá na questão, quando o senhor pede lá na questão, quando o senhor pede na questão, me dê a posição de 2 tempos no gráfico. Aí essa aí, caiu 1,5 e caiu 6,5. Isso. Não é isso? Exato. Pronto, beleza. Exato. Então aí pode ter também uma pergunta do tipo assim, ó, qual a velocidade média entre tempo tal e tempo tal? Velocidade média, a gente vai usar o mesmo método que a gente usou antes. Vai escolher 2 pontos, vai tirar o ΔT, vai tirar o ΔX e vai dividir ΔX por ΔT. E aí vai ter a velocidade média.
Note que aqui é diferente. Aqui não estou falando de aceleração, aqui eu estou falando de velocidade. É o que cabe para esse gráfico. Se alguém perguntasse para esse gráfico qual é a aceleração média, você não pode dizer, não se aplica. Nesse gráfico, eu só consigo tirar a velocidade média e, se eu quiser, também tirar a velocidade instantânea. Velocidade instantânea, como é que eu faria? Tangente de novo. Então, se pedir assim, ó, para t igual a 4, qual a velocidade instantânea? Então, para t igual a 4, eu venho aqui, ó, eu tenho que traçar uma tangente, a tangente vai ficar assim deitada, ó, bem em cima. Uma tangente que não tem inclinação, eu já sei a resposta. Então, qual a velocidade para t igual a 4? A velocidade é 0. Porque a tangente vai estar assim deitada. Se não estiver deitada, eu boto 2 pontos, inicial e final, faço o ΔX dividido por ΔT, pá, resposta. Então, uma coisa assim que você tem que ter na sua cabeça bem organizado é o que é que diz respeito ao gráfico de velocidade por tempo, o que é que diz respeito ao gráfico de posição por tempo. Se alguém perguntar para você, ó, calcula a área debaixo do gráfico aqui não adianta. A área no baixo do gráfico aqui não diz nada. É no gráfico de velocidade por tempo que a área embaixo do gráfico vai ser justamente o deslocamento. Muito bem, minha gente, já está no nosso horário, que eu tenho aula agora com outra turma. Deixa eu ver aqui a presença de vocês para vocês irem lançando aí.